Oi, eu sou a Isabel, este é o Here the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas opiniões, reflexões, comentários sobre um livrinho chamado Estação 11. Quem acompanha o canal há mais tempo e acompanhava ali os meus vídeos de todos os livros não lidos no ano anterior, que eu decidi não fazer esse ano porque eu tava com preguiça, deve lembrar que o Estação 11 apareceu em pelo menos duas edições, 2 anos. Estação 11 ficou encalhado, ficou ali abandonado, tadinho, esperando pelo momento em que eu realmente decidisse de coração e alma me aventurar por essas páginas. E como em diversas outras ocasiões, eu terminei a leitura pensando por que eu demorei tanto para pegar esse livro aqui e realizar a leitura. Estação 11 é uma ficção científica que não parece muito bem uma ficção científica. Por muitos ele é considerado ali um romance no sentido estilístico, ali no sentido de construção narrativa. O que a gente tem aqui são vários retalhos, vários recortes de histórias humanas ficcionais que de alguma forma vão se conectar e vão mostrar pra gente várias coisas, um tanto quanto melancólicas, inspiradoras e reflexivas, que eu vou tentar explicar de alguma forma para vocês ao longo desse vídeo. O que a Emily Mendel faz em Estação 11 é construir um contexto em que em algum momento a humanidade encarou uma certa gripe da Geórgia. Essa gripe da Geórgia era ali uma espécie de vírus gripal que era extremamente agressivo e acabava com a vida da pessoa em poucas horas. Ela começou a se espalhar em algum momento e quando todo mundo percebeu, o mundo inteiro estava enfrentando esse vírus e o caos se instalou. Então a gente tem aqui uma narrativa pandêmica que vai mostrar como um vírus se espalhou de repente, assustou, assombrou as pessoas no mundo todo. Porém, ao contrário do que a gente vivenciou ali ao longo dos 2 últimos anos, as coisas aqui foram bem piores, porque as sociedades humanas colapsaram, foram praticamente destruídas, porque a maioria da parcela humana foi dizimada por conta do vírus, e os espécimes restantes ficaram ali fazendo o possível para viver e para sobreviver. E assim a gente vai acompanhar, por meio de pinceladas, um pouquinho de como foram os primeiros anos após a chegada dessa gripe, o caos, a violência, a confusão que se instalou, os problemas para encontrar comida, os problemas para se organizar, os problemas infinitos que surgem toda vez que a gente fala desse tipo de história, mas também em como, quando existe racionalidade, empatia, sentimento, cuidado e humanidade presente, essa mesma humanidade começou a ressurgir, começou a se reestruturar em algo novo, diferente, mas também similar a coisas que a gente tinha visto no passado da história dessa própria humanidade. E assim a gente vai acompanhar diversos pontos anteriores à gripe da Geórgia, com personagens específicos, que podem ou não ter alguma coisa relacionada a esta tal Estação 11, e também com personagens específicos relacionados à Sinfonia Itinerante, que é ali uma espécie de sinfonia e também grupo de teatro que vai andando por diversas comunidades localizadas em pontos diferentes dos Estados Unidos pós-gripe da Geórgia e vai apresentando peças de Shakespeare, vai ali tocando sinfonias para que esses grupos tenham algo mais do que a sobrevivência nas suas vidas. Para que a gente tenha ali um mínimo de civilidade, talvez, para que a gente tenha ali um mínimo de humanidade, talvez, para que a gente tenha um mínimo de retomada daquela essência humana que é algo tão difícil de mensurar e tão difícil de definir e conceituar, mas que está sempre ali, mesmo quando tudo parece que foi perdido, mesmo quando a gente acha que não tem mais nenhuma esperança, mas ela tá ali de uma forma ou de outra. A gente vai acompanhar vários personagens,
vários momentos, vários pontos espaço-temporais e vai construir esse cenário e vai construir essa trajetória e vai refletir sim sobre a chegada de um vírus agressivo que desola a humanidade e faz sucumbir as sociedades, mas também vai refletir sobre o que é ser humano, sobre como a gente pode perder a nossa essência, sobre como a gente pode perder a nossa própria humanidade e se transformar em espécies ali de animais agressivos que se importa apenas com a sua sobrevivência e os seus valores, talvez nem tanto valores, mas as suas necessidades, que chega e toma tudo dos outros sem se preocupar com as consequências. A gente vai refletir sobre a memória e sobre como ela é importante ou não em diversos momentos da nossa vida, enquanto seres individuais, enquanto sujeitos humanos e enquanto comunidades, sociedades que se constroem ali ao longo dos anos. A gente vai refletir sobre a importância das histórias, sejam elas ficcionais, sejam elas verídicas, sobre a importância de transmitir conhecimento, mensagens, reflexões, narrativas para os outros seres humanos e como essa transmissão pode ampliar a nossa essência para outras pessoas e pode modificar outras pessoas. E isso é algo que eu comento aqui já faz muito tempo, já falei sobre isso em diversos vídeos e vou continuar falando porque as histórias, as narrativas que a gente conta têm poder. Elas podem transformar as pessoas de diversas formas. E a gente vai ver essas transformações aqui. Aqui a gente vai entender um pouquinho o valor que nós, humanos, damos para objetos específicos. Seja, por exemplo, um livro que contém ali uma história e vai conter ali mensagens e vai conter ali informações ou conhecimentos, até talvez um globo de neve, um peso de papel, porque de alguma forma esse objeto, criação humana, contém muito mais do que uma materialidade. Ele contém ideias, ele contém histórias, embora a gente não conheça todas essas histórias. Ele contém um mundo inteiro que pode não existir mais ou pode estar em construção ainda. E por conta disso, Estação 11 é e não é um livro de ficção científica, porque ele se baseia numa premissa ali que a gente poderia dizer clássica da ficção científica, principalmente de ficções científicas distópicas, onde a gente tem algo que desola a humanidade e que faz o caos emergir e que vai fazer ali grupos se posicionarem para tentar manter a essência, a civilidade, a humanidade viva. Mas, em contrapartida, a gente tem reflexões que poderiam surgir em qualquer outro tipo de narrativa, seja ela clássica, seja ela contemporânea, seja ela, sei lá, de fantasia. O brilho de Estação 11 está justamente no fato de que Emily Mandel conseguiu aproveitar uma ficção científica para refletir sobre a humanidade. O vírus, a pandemia, esse contexto todo tá ali por um motivo muito específico. Ele é o pontapé para a gente partir para outros campos. E é aí que tá o brilho e que tá a força de Estação 11. Aqui a gente tem uma ficção científica que não parece uma ficção científica. A gente tem um livro que apresenta várias histórias dentro de si mesmo. E algumas dessas histórias têm conexões muito fortes, mas outras têm conexões bem delicadas. Mas o bacana é a gente entender cada uma delas e ir construindo realmente esse cenário, interligando realmente essas narrativas e percebendo o valor de cada uma delas. Porque no final das contas, se você for parar para pensar, ainda que eu ou você que está aí me assistindo não seja a pessoa mais importante deste planeta, tudo que você faz vai impactar a vida de outras pessoas. E as vidas dessas outras pessoas vão impactar a vida de muitas outras pessoas. E assim a gente vai criando ondas de impacto que podem influenciar positiva ou negativamente a vida de outras pessoas. E por isso, de alguma forma curiosa, esquisita, encantadora, tudo que a gente faz importa. E é bacana ali pensar muito bem em como a gente vai se posicionar então
nessa vida que a gente tem e talvez nas próximas. E saber que de alguma forma a gente tá trilhando ali, influenciando os percursos futuros. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já tinha lido Estação 11, o que você acha desse livro, se você gosta, se você não gosta. Se por acaso você nunca leu, nunca tinha ouvido falar de Estação 11, coloca nos comentários também, vamos conversar um pouquinho, vamos debater, vamos falar sobre esse livro maravilhoso e a gente se vê nos próximos vídeos.